Olá, aqui é o professor Vitor. Hoje vamos agora falar sobre a ergodicidade de uma medida e algumas propriedades. Então, tomemos uma transformação mensurável, mi uma certa medida. Dizemos que a medida é ergódica com respeito à transformação f, se os únicos mensuráveis que são invariantes, são conjuntos tais que a pré-imagem do conjunto é igual ao próprio conjunto, e esses conjuntos, os invariantes, satisfazem que a sua medida é zero, a medida do seu complementar é zero. Okay? Eu não coloquei aqui a hipótese de que a mi é invariante para f. Okay? É usual usar a palavra ergódica apenas para medidas invariantes, mas não é absolutamente universal. E é interessante deixar um pouquinho mais de generalidade. Então, as transformações ergódicas, elas são indecomponíveis em transformações mais simples com medida menor. Essencialmente, né? Se eu tiver um subconjunto que é invariante, então a medida dele ou é zero ou a medida complementar é zero. Isso significa que eu não consigo reduzir a minha transformação a esse conjunto invariante, não consigo restringi-la, obtendo uma medida restrita, diferente da medida que eu tenho inicialmente. Né? Ou ela é zero, ou é 1, ou é tudo. Nesse conjunto invariante. Então eu não posso quebrar, né, a minha transformação com essa medida invariante, ela não pode ser quebrada em transformações com medidas intermédias. Então, tomemos uma transformação mensurável, que agora sim tem uma medida finita invariante. Então é equivalente dizer que a medida é ergódica, ou que se um conjunto mensurável ele é quase invariante, significa, né, se ele for quase invariante, então a medida dele ou a medida do complementar é zero. O que é que significa ser quase invariante? Significa que a diferença simétrica entre o conjunto B e a sua pré-imagem tem medida nula. Isto é a mesma coisa que ser essencialmente invariante, de fato. Tá? Se um conjunto mensurável tiver medida positiva, então a união de todas as suas pré-imagens tem essencialmente medida total. Né? O complemento das suas pré-imagens tem medida nula. Se a medida do conjunto for positiva. Outra equivalência é que se eu tiver dois mensuráveis de medida positiva, ambos, né? Então existe um iterado de tal forma que a pré-imagem de um deles intersecta o outro em medida positiva. É o que isso significa. Então, estas quatro propriedades são equivalentes. Ok? Vamos ver porque é que elas têm que valer. Então, 1 implica 2, ou seja, se a medida for ergódica, então os conjuntos essencialmente invariantes têm que ter medida 0 ou o seu complementar tem que ter medida 0. Então, se eu tenho um conjunto que é essencialmente invariante, eu vou construir um outro conjunto, que eu vou chamar de B infinito, que é realmente invariante e que é essencialmente igual ao conjunto B. Okay? Então, automaticamente nós vamos ter que, por ergodicidade, a medida do B infinito ou a medida do seu complementar são nulas e automaticamente vai valer a mesma coisa para o B por causa desta relação. Né? Isto significa que tudo que a medida do B e do B infinito são idênticas. Ok. Então, nós temos que B, diferença simétrica com a sua pré-imagem, tem medida nula. Então, automaticamente, nós temos que vale o mesmo, vale que a diferença simétrica entre B e a sua enésima pré-imagem também tem medida nula. Porquê? Porque B, a diferença simétrica com a enésima pré-imagem, está contido nesta união, que é a diferença simétrica das pré-imagens consecutivas de B de I até N-1.
ok? E isto é a mesma coisa que a união destas pré-imagens e, portanto, a medida disto aqui é menor ou igual que a medida disto aqui, como a mi é invariante, então isto é n vezes a medida da pré-imagem de B diferença simétrica com B e isto é zero. Concluímos que esta medida aqui é zero, ok? Uma vez que mi é maior ou igual que zero, uma medida, porque as medidas são não negativas. Ok? Então, a partir daqui, nós fazemos o seguinte, eu defino B infinito como sendo essencialmente o lim-inf das pré-imagens, ou seja, a interseção para todo o n maior ou igual que zero, da união para i maior ou igual que n, da pré-imagem de B. Este de facto é o lim-sup. O lim-sup desta família f-1, f-i de B. Então, e observamos que B, diferença simétrica com esta união aqui, é menor ou igual que a soma da diferença simétrica, da medida da diferença simétrica de B com f menos i de B, isto é sempre zero. Okay? Portanto, o B é essencialmente igual a esta união. E como esta, então, união aqui é decrescente com o n, quando eu aumento o n ela decresce, então automaticamente a interseção de tudo isto tem sempre uma medida nula, né, na sua diferença simétrica com o B, e como isto vai decrescer para B infinito, quando eu fizer a interseção, então B intersectado com B infinito tem B diferença simétrica com B infinito tem que ter medida nula. E o mi de B então é igual à medida de B infinito. Isto por um lado. Por outro lado, observemos que a pré-imagem do B infinito, aplicando as propriedades, né, aplicando que a pré-imagem sempre respeita todas as operações de conjunto, então a pré-imagem do B infinito é a pré-imagem desta união interseção, portanto fica a união das interseções do f menos i mais 1, né, para i maior que n, mas isto é exatamente a mesma coisa que fazer i maior ou igual que n mais 1, para i maior que 0, e como isto é decrescente, isto coincide com o B infinito, ou seja, a pré-imagem do B infinito é B infinito, o B infinito que nós construímos é de fato um conjunto realmente invariante, f invariante. Okay? Isso era o que a gente queria para provar que agora o B tem que ter medida 0 ou o seu complementar tem que ter medida 0. Isto prova que 1 implica 2. 2 implica 3. Então, olhamos de novo quem é o 3. O 3 diz que se a medida for positiva, então esta união, a união de todas as pré-imagens, tem que ter medida total, complementar dela tem que ter medida nula. Então, se a medida de A é positiva, tomemos A1 como sendo a união de todas as pré-imagens. Observemos que o f menos 1 de A1 está contido em A1, a pré-imagem do A1 está contida em A1, por construção, e, claro, a mi é invariante. Né? E, portanto, isto significa, é fácil verificar, que a medida da diferença simétrica entre o A1 e o f menos 1 de A1 tem que ser nula. Okay? Então, eles têm a mesma medida e um está contido no outro. Pelo item 2, segue que a medida de A1 ou o seu complementar é nula. Okay? E não podemos ter que a medida de A1 é zero, né? Porque eu supus que o A tem medida positiva, né? E eu tenho que isto aqui, né, também tem medida positiva e, portanto, isto aqui tem que ter medida positiva. Okay? Logo, não posso ter que a medida de A1 é zero, logo tenho que ter que a medida do complementar do A1 é zero. E o A1 é a união das pré-imagens, então isto prova o 3. 3 implica 4, então agora temos que a medida da união das pré-imagens é total e queremos provar que se eu tomar dois conjuntos com medida positiva, a pré-imagem de um tem que intersetar o outro em medida positiva, alguma das pré-imagens. Então, mi de A e mi de B são positivas. Então, a união das pré-imagens de A tem medida total, complementar tem medida nula. Portanto, B intersetado com a união das pré-imagens de A, né, tem que ser igual à medida de B.
tá? Porque μ é finita. Okay? Se isto não fosse igual à medida de B, né? Se isto fosse estritamente maior que a medida de B, né? Então eu poderia concluir, né, que esta medida seria maior do que 1. Tá? Então a medida de B tem que ser igual àquela medida ali, esta interseção, tá? Até porque o que está fora, né, o que está fora disto aqui tem medida nula, então não pode contribuir. E esta interseção com esta união é a mesma coisa que a união das interseções. Então, esta medida é positiva e esta medida coincide com esta união. Logo, algum termo da união tem que ter medida positiva. Então, a medida da interseção de B com alguma das pré-imagens de A é positiva. Para algum N. Okay? Isto prova 4. Por que é que agora 4 implica ergodicidade? Bom, se eu tiver uma pré-imagem, se eu tiver que B é um conjunto invariante, B é igual à sua pré-imagem, então, se eu tivesse, né, que a pré-imagem, que o B ou a B e o seu complementar não fossem nulos, né, portanto, isto é a negação daquilo que eu quero provar, portanto, tenho um conjunto invariante e suponho que nem ele, nem o seu complementar tem medida nula. Okay? Então, se eu tomar A como complementar de B, então eu tenho que o B interceptado com o seu complementar, obviamente, é vazio, portanto, isto aqui tem medida nula. E isto coincide com, uma vez que o B é invariante, isto coincide com F menos N de B interceptado com o seu complementar. Certo? Mas isto teria sempre que ser nulo. Isto contraria o item 4, né? Porque eu tenho que isto aqui é diferente de zero, né? E, portanto, isto aqui tinha que ser diferente de zero, tinha que ser positivo para algum N, por causa do item 4. Contradição, logo eu tenho que ter esta relação e isto prova a ergodicidade. Então, uma observação interessante, a prova de que 1 implica 2 não precisa de invariância, desde que valha esta relação. Desde que, né, se a medida de A for vazia, for nula, então a medida da pré-imagem é nula. Mas sempre que valha a relação que o F estrela de μ é absolutamente contínuo em relação a μ. Então, se eu tiver esta relação, então 1 implica 2. Por outro lado, 2 implica 1, qualquer que seja a medida, não necessariamente invariante. Okay? Então, para uma medida que seja ergódica, não necessariamente invariante, tal que f estrela de μ seja absolutamente contínua em relação a μ, nós temos que a medida da diferença simétrica de um conjunto com a sua pré-imagem é 0, implica que o conjunto tem medida nula ou o seu complementar tem medida nula. É uma propriedade muito semelhante, né, à ergodicidade que a gente tem para o caso invariante. Isto é um exercício que é interessante vocês pensarem. Podemos também observar, conferir a ergodicidade pela ação da transformação em funções do espaço. Então, tomemos uma transformação que preserva uma certa medida finita. Nós podemos assumir que é uma probabilidade invariante. Então, é equivalente a dizer que a medida é ergódica, né, e que se eu tiver uma função mensurável invariante, significa que φ após f é igual a φ, né, invariante, então ela é constante QTP. Todas as funções invariantes são constantes QTP. Ou, isso é também equivalente, se φ for quase sempre invariante, for QTP invariante, φ após f é igual a φ QTP, então φ é constante QTP. Ou, se φ for uma aplicação de quadrado integrável, invariante,
φ após f igual a φ para todo x, então φ é constante QTP, ou φ é uma função quadrada integrável, QTP invariante, então ela é constante QTP. Okay? Ou seja, todas as funções invariantes para uma transformação ergódica têm que ser constantes QTP. Observemos que o 3 é mais forte que 2, não é? Ser invariante QTP é mais geral do que ser invariante para todos os pontos. Então, a afirmação 3 é mais forte que a afirmação 2. A afirmação 2 é mais forte que a afirmação 4, porque a afirmação 2 vale para toda φ mensurável, a afirmação 4 vale para φ em L2, φ quadrado integrável, mensurável em particular. É claro também que a 5 é mais forte que 4 e que a 3 é mais forte que 5, pelas mesmas razões aqui. Okay? Portanto, basta mostrar que 1 implica 3 e que 4 implica 1. Okay? Para isso nós usamos o operador de Koopman. Então, o operador de Koopman é o operador que pega numa função de quadrado integrável e associa a função composta com a nossa transformação. Okay? E ele é um operador linear, contínuo, com a norma 1. Fácil de verificar que a norma dele é 1. Tá? Até porque basta usar que a μ é f invariante. Okay? Então, na prova do teorema de existência de medidas invariantes, nós usamos essencialmente isto. Nós usamos que, né, o operador de Koopman integrado é a mesma coisa que φ após f, o integral de φ após f, que por sua vez é o integral da aplicação f'(μ). Assim, o operador se relaciona naturalmente com medidas invariantes. f'(μ) é igual a μ, se e só se o operador de Koopman é uma isometria em L2. Ok? É uma isometria do espaço das funções quadradas integrável com a norma, quadrática. A proposição anterior, que nós queremos provar, pode ser lida μ é f ergódica se e só se o autoespaço do operador de Koopman correspondente ao autovalor 1 é formado por funções constantes. Okay? Então, dizer que uma função é f invariante é dizer que essa função pertence ao autoespaço do operador de Koopman com autovalor 1. Okay? E isto aqui é uma condição espectral de ergodicidade, porque ela depende do espectro do operador de Koopman. Okay? Existem diferentes condições espectrais para caracterizar algumas propriedades das medidas invariantes. Nem tudo pode ser caracterizado com propriedades espectrais. Algumas propriedades podem ser conferidas usando o espectro. Então, como é que eu provo que 1 implica 3? Medida ergódica implica que toda a função mensurável que seja invariante μ(QTP) tem que ser constante. Bom, a prova é relativamente simples, a ideia é muito fácil. Assuma que a função é QTP invariante. φ após f é igual a φ μ(QTP). E que a medida é ergódica. Tá? Então vamos considerar para o conjunto dos pontos, tais que a imagem deles pela φ, pela nossa função contínua, que nós pegamos aí, perdão, função mensurável que nós pegamos, está num intervalo diádico. Está no intervalo que vai de k sobre 2 elevado a n até k mais 1 sobre 2 elevado a n. Okay? Que eu vou representar assim. Este é o conjunto de pontos tais que φ de x está entre este intervalo. Ok. Isto é a mesma coisa que dizer que este conjunto aqui, xkn, é a pré-imagem pela φ do intervalo diádico correspondente. Ok? Então, observemos. Dizer que um ponto está na diferença simétrica do conjunto com a sua pré-imagem, ok? Implica dizer que o φ após f é diferente do φ. Okay? Portanto, o que é um ponto que está na diferença simétrica? É um ponto que está no x e não está
no f-1 de x, ou ele está no f-1 de x e não está no x. Okay? Em qualquer um dos casos, né, se o ponto está no x e a sua pré-imagem, a sua imagem, ou seja, se x está no, se x está neste conjunto e a pré-imagem do conjunto não contém o x, isso significa que o x satisfaz esta relação, mas o f de x não satisfaz esta relação. Então isso implica, em particular, que o φ de x é diferente do φ de f de x. Ok? Então todos os pontos que estão aqui, eles estão contidos neste conjunto. Mas este conjunto tem medida nula, porque eu estou supondo que φ após f igual a φ QTP. Logo, este conjunto aqui tem medida nula, porque ele está contido no conjunto de medida nula. Então este conjunto tem medida nula. Aham! Então, pela proposição anterior, isto significa que ou o x tem medida nula ou o seu complementar tem medida nula. Mas agora observem que, né, estes conjuntos particionam a variedade inteira, o espaço inteiro. Né? Por que é que eles particionam o espaço inteiro? Porque, né, a φ é uma função com valores reais. Então, o conjunto de todas as pré-imagens da φ, né, tem que estar contido nas pré-imagens de R. Né? E acontece que estes intervalos diádicos que estão aqui formam uma partição da reta real. Então, a união destas pré-imagens, para todo K, para todo N, é uma pré-imagem de uma partição da reta real, vai dar o espaço inteiro onde está definida a φ. Portanto, o que é que acontece? Uma vez que isto é uma partição do M, então não é possível eu ter que todos os x têm complementar de medida nula. Ok? De fato, eu não posso ter que dois deles distintos têm complementar de medida nula. Okay? Porque se dois deles distintos têm complementar de medida nula, observa, então, cada um deles mede 1. Então, a medida do espaço inteiro seria maior ou igual que a medida de um mais a medida do outro, seria maior do que a medida do próprio espaço. Okay? A medida é finita. Então, eu teria uma contradição. Então, não é possível que dois deles tenham complementar de medida nula. Ok? Então, o que acontece? Bom, então concluímos que existe um deles só cujo complementar tem medida nula. Ou seja, existe um Kn para cada n, tal que a medida do xkn n é a medida do espaço inteiro. Ok? E, portanto, esse conjunto, né, não é vazio e todos os outros têm medida nula. Ok? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma partição diádica da reta real, olhei as pré-imagens da φ e observo que todas elas, por causa da invariância da φ, por causa da ergodicidade, todas essas pré-imagens de uma partição em intervalos diádicos da reta, todas elas têm que ter medida nula, exceto uma. Há uma que pode não ter medida nula. De facto, tem medida total. Tá? O que é que nós fazemos? Nós repetimos o processo. Então, eu fiz isso para todos os intervalos diádicos. Mas então significa que há um intervalo diádico que tem medida total. Então, quando eu subdivido em intervalos diádicos menorzinhos, né, o próximo intervalo diádico que tem medida total tem que estar contido no intervalo maior que eu obtive no passo anterior. Então, eu vou obter, porque todos os intervalos que estão fora desse intervalo que tem medida total, tem medida nula. Então, o próximo passo, quando eu refino a partição em intervalos diádicos, o meu intervalo diádico que tem medida total tem que estar contido no intervalo diádico que tinha medida total no passo anterior. Então, eu obtenho uma sequência encaixada desses intervalos.
Okay? E se eu olhar a interseção de todos eles, então todos eles satisfazem que a medida deles é total, né? Essa interseção tem medida total. E claro, em y, ou seja, nesta interseção, a φ é constante. Porquê? Bom, porque em cada x, k, n e n, a imagem da φ está contida num certo intervalo diádico. Quando eu faço o NTD para infinito, o tamanho do intervalo diádico vai para zero. Ou seja, eu estou fazendo esta interseção. A imagem da φ para os pontos de y estão neste intervalo para todo o n. E pelo teorema dos intervalos encaixados, só existe um cara. Só existe um ponto da reta real que está aqui. Está nesta interseção. Seja qual for a sequência dos kns que vocês arrumem. Se vocês arrumarem uma sequência de kns, isto aqui vai dar um ponto só. Okay? Essencialmente vocês vão estar identificando, né, a expansão na base 2, né, do ponto. Certo? Então, o conjunto y, que tem medida total, é um conjunto onde a função é constante. Então, a função é constante QTP. Finalmente, 4 implica 1. Ou seja, vamos olhar o 4 de novo, item 4. Se eu tiver uma função de quadrado integrável, né, que é invariante, então ela tem que ser constante QTP. Eu vou assumir isso. Eu assumo isso e vou concluir que a medida é ergódica. Bom, tomemos um conjunto invariante e quero provar que ele tem medida 0 ou que o seu complementar tem medida 0. Provar a ergodicidade. Então tomo um conjunto invariante, mensurável. Então observo que a característica dele está em L2. Okay? Uma vez que a medida é finita. Portanto, o quadrado desta função é integrável. E além disso, por invariância, a função característica é invariante. Característica composta com f é igual à característica. Okay? Isto vale para todo o x, uma vez que eu assumi que f menos 1 de e é igual a e. Então, pelo 4 que nós estamos a assumir, pela propriedade 4, temos que a característica do conjunto E é constante QTP. Portanto, a característica, reparem, só tem dois valores, ou é 0 ou é 1. Então, ou a característica é 0 QTP ou a característica de E é 1 QTP. Certo? E, reparem, ou seja, se a característica for 0 QTP, então μ de E é o integral da característica de E, é 0. Né? Se a característica de E for 1 QTP, então μ do complementar de E é o integral de 1 menos a característica de E. E se isto é sempre 1, então isto aqui é sempre 0. Então a medida do complementar é 0. Ou seja, a medida de E é 0 ou a medida do complementar é 0. E isto conclui a prova, né? Porque isto mostra que a medida μ é ergódica. 4 implica 1. Observamos que estas provas não precisam que a μ seja f invariante, desde que f estrela de μ seja absolutamente contínua em relação a μ. Um exercício interessante para vocês verificarem. Os argumentos da prova também valem para o caso em que a φ está em LP, não necessariamente em L2, para qualquer P maior ou igual que 1, uma vez que a μ tem medida finita. Okay? Portanto, a característica de E está em LP para todo P maior ou igual que 1. Tá? Portanto, o enunciado da proposição pode ser feito com LP no lugar de L2, para qualquer P maior ou igual que 1. Outra caracterização da ergodicidade, isto é, outra condição equivalente à ergodicidade, é dada por esta relação aqui. φ após f maior ou igual que φ, μ-QTP, implica que φ é constante. Isto é equivalente a ser ergódico. Isto é um dos exercícios da lista. Okay? E é também interessante verificar que esta condição implica a ergodicidade mesmo que a μ não seja invariante. Okay? Eu não preciso da invariância da μ para concluir que esta condição implica ergodicidade. Certo? Em seguida falaremos de mais propriedades específicas das medidas ergódicas. Elas são extremos de um espaço convexo.